Ele foi traído por seus companheiros e voltou à vida com sede de vingança e com poderes especiais. E esse é o filme Jonah Hex de 2010 e eu sou EF, o ex-falecido. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa com uma grande lutaria, e o soldado Jonah Hex era muito bom no que fazia, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando ele precisava fazer coisas que estavam fora de cogitação. Mas seu comandante Turnbull estava mandando até que um dia ele não aceitou, pois não fazia sentido. Turnbull não gostou do que Hex fez, e agora ele teria que pagar com algo muito caro, pois por causa dele, seu filho que era seu melhor amigo, deu uma falecida de leve. E nisso ele tiraria tudo que ele tem de mais precioso para ele saber como é a sensação. E nisso ele é amarrado em um tronco em frente à sua casa, e eles colocam sua mulher e filho dentro para fazerem um churrasquinho romano. E ele ficaria vivo para lembrar de tudo que aconteceu e com uma marca no rosto. Ele ficou preso por dias naquele tronco, mas por sorte os índios o encontraram e o ajudaram, mas eles não conseguiram trazer 100% à vida. E por sua alma ter ficado muito tempo no mundo dos mortos, ele ganhou a habilidade de falar com os falecidos. E desde então ele correu atrás do Turnbull, mas ele soube que ele acabou falecendo em um incêndio. Então agora ele não tinha mais de quem se vingar e decidiu virar um caçador de recompensas para pagar as contas. Jonah está chegando em uma pequena cidade no meio do deserto, trazendo 3 corpos amarrados a seu cavalo, e ele veio falar com o prefeito para pegar sua recompensa de $100, e quando os moradores escutam o nome dele, geral sai correndo, mostrando que tem algo de errado. E é aqui que começa o caô, porque o prefeito diz que eram 4 irmãos, mas ele só trouxe 3, então não pagaria, e nisso ele tira a cabeça do quarto porque ele era muito gordo. O prefeito começa a dizer que ele fez bem o trabalho, mas estavam pagando 3 vezes mais pela cabeça dele, e seria muita burrice não aproveitar essa oportunidade. E Jonah percebe que era uma armadilha, mas ele já estava preparado, e começa um tiroteio nervoso, mas nenhum deles era páreo para ele, e o cara é tão brabo que consegue falecer um cara que já cai direto no caixão, então é só enterrar. E termina pegando seus $100 como pagamento, e isso equivale a $10 mil de hoje em dia, então era muito dinheiro. Antes de sair da cidade, ele pega o distintivo de xerife e entrega para um gordinho com cara de porta, e ele fica todo feliz que virou prefeito. E quando está saindo, o prefeito ainda estava vivo e tenta atirar nele, mas Jonah atira um tanque de gás e acha que agora ele virou boneco, e ele segue para a próxima parada. Vemos um trem seguindo com vários soldados e armas, pois o país estava em uma lutaria civil e em outro vagão estava cheio de pessoas da alta classe, mas algo iria acontecer, porque do lado de fora aparecem vários caras andando a cavalo seguindo o trem, e eles conseguem subir no trem e soltam um vagão que estava com as armas especiais, e lá na frente eles já haviam preparado uma armadilha e colocaram várias dinamites nos trilhos, então acho que todos foram para além. E naquele trem tinha uma arma muito especial, e o presidente soube da notícia e ele sabia que Turnbull ainda estava vivo, e estava fazendo aquilo porque estava chegando o centenário do país. O presidente sabe que não seria fácil resolver esse caso, e precisariam de alguém especializado que conheça muito bem o Turnbull, e nisso ele manda seu melhor agente procurar pelo Jonah Hex, que era o melhor caçador de recompensa da área, e ninguém entende como ele poderia ser melhor do que a inteligência do país. Jonah está em um bar da cidade para descansar, quando 2 caras começam a apostar que conseguiam acabar com ele e pegar a recompensa, porque ele não parecia tão brabo como falavam. Mas quando o cara levanta, ele leva um tiro no peito de aviso e o outro sai correndo com o melado escorrendo, porque perceberam que mexeram com a pessoa errada. E vemos uma mulher que trabalha com bumbum e ela acabou de finalizar um programa, mas um cara estava muito apaixonado e queria se casar com ela. E ele diz que estava disposto a largar a esposa e os filhos, mas ela não queria nada com ele, e era apenas um programa. E por pouco daria ruim, mas ela tinha uma arma para se proteger, e ele vai embora. Mas alguém bate na porta, e ela acha que ele voltou, mas vê que era Jonah que passou para dar um oi. Os dois começam a conversar, e lá ela pergunta se ele ficaria na cidade, mas ele estava apenas de passagem e precisava resolver algumas coisas. E ela pergunta quantos tiros ele já levou, e seu corpo era todo marcado. E galera, não é possível que um ser humano com
consiga sobreviver a tantos tiros assim. E do nada, os dois começam a se olhar de forma diferente e partem por um abraço. E nesse momento me deu uma angústia no coração, porque se ele tinha medo de levar tiro, é porque ele não sabe quantas doenças ele pegou em 10 segundos de rala-coxa com ela. No dia seguinte, ela diz que ele precisava sair da cidade porque era perigoso ele ficar muito tempo ali. Mas no momento que ele começa a se arrumar para ir embora, ela fica com raiva porque ele sempre vai embora. E é por isso que é difícil compreender as mulheres. O problema é que quando ele tenta sair, aparecem vários soldados e eles vieram a mando do presidente porque ele recebeu um chamado para lutar pelo país. E nesse caso ele não tinha muita escolha ou viraria boneco. E ele aceita porque escuta o nome do Turnbull, que ainda estava vivo. Ele é levado até o acampamento e o chefe de segurança do país não vai com a cara dele porque não sabe como um fora da lei pode ajudar a resolver esse problema. E ele mostra que estava construindo um sistema de comunicação a longa distância, mas ainda estava no começo. E Jonah diz que conseguiria mais informações do jeito dele e pede 1 minuto com o falecido. Ele vai até um dos soldados que faleceram no trem e ao tocar ele simplesmente volta à vida e fica desesperado sem entender o que estava acontecendo. E Jonah diz que ele estava falecido e não teria muito tempo na Terra, pois sua pele começa a pegar fogo porque uma alma não pode voltar para a Terra assim. E ele diz que não sabia quem era Turnbull, mas foi contratado pelo Capitão Royal, e Jonah percebe o que estava acontecendo, porque Turnbull estava tendo muitas informações privilegiadas e o cara começa a escutar o som de cachorros, e aquilo eram os cães do inferno que vieram buscar sua alma. Ele diz que conseguiu as informações e iria pro lado oposto a eles, e ninguém entende como ele conseguiu essas informações com o falecido. E no caminho ele começa a lembrar de quando foi salvo pelos índios, e para não ficar com a marca do Turnbull no rosto, ele fez algo pior e cortou a pele do seu rosto com machado quente. Você é burro, cara, que loucura. E do outro lado do país, Turnbull estava negociando com um grande produtor de armas e bebidas do país e ele precisava da informação de uma arma especial criada pelo governo. E eles encontram algumas esferas brilhantes que não pareciam nada, mas possuíam um grande poder de destruição. Jonah chega em uma pequena cidade onde rolava muitas lutarias e encontra o Capitão Royal, que estava apostando porque naquela noite teria a luta do Russo versus o Cobra. E o cara era todo magro, mas possuía várias habilidades especiais. E o capitão não quer falar nada e manda seus soldados pra cima dele, mas ele consegue acabar com eles no piscar de olhos. E ele o joga na arena pro Cobra acabar com ele. Que porra é essa, Marreco? Na hora de ir embora, ele vê alguns caras ameaçando um cachorro e acaba com os dois e salva o cachorro. E nisso ele começa a seguir, e agora Jonah sabe o que fazer, porque ele precisaria falar com seu melhor amigo, que era o filho do Turnbull, mas não sabe como seria a recepção. Ele vai até o cemitério e cava sua cova, mas assim que ele o toca, ele vai pra cima com raiva porque ele só estava falecido por culpa dele. Mas aquilo nunca foi algo que Jonah queria fazer, porque no dia que ele faleceu, Turnbull era o comandante deles e começou a ficar maluco pelas lutarias e mandou jogar fogo em um hospital só pra mostrar que podia fazer o que quiser. E nisso Jonah foi contra as ordens e tentaria acabar com ele, mas seu melhor amigo era filho e tentou o proteger e nisso acabou falecendo. E no final foi tudo culpa do Turnbull, que era um maluco sem controle. Jeb diz que era muito solitário no submundo, e Jonah diz que no fim ele teria alguém como companhia, e poderia ser ele ou o pai, então logo ele saberia. Jonah precisa se preparar para esse confronto e não sabe o que esperar, então vai no seu amigo Canela Fina, que era apenas um farmacêutico, mas ele tinha uma segunda profissão que era armeiro e fazia várias armas diferenciadas e tecnológicas para a época, e ele pede 2 das últimas invenções que ele criou. Ele chega no local e estava cheio de soldados armados até os dentes e consegue entrar sem ninguém perceber, e Turnbull estava se preparando para a grande festa de comemoração de 100 anos do país, porque essa seria a última festa. E Jonah encontra seus planos e aquela arma especial estava em um navio, então dessa forma que ele conseguiria chegar em Washington sem ser parado. E andando pelo local, os dois se encaram, então os rumores que ele estava vivo era verdade. E agora ele vai usar sua arma especial e ela possuía tiros explosivos. E galera, que loucura é essa? Acho que até hoje ainda não inventaram algo assim.
Tudo parecia que daria certo, mas Burke aparece e eles eram os melhores quando lutavam juntos, e o cara vai pra cima dele, então ele não pode dar mole, e na fuga leva 2 tiros no peito, e esse seria seu fim. Ou será que não? Porque ele consegue uma distração e chama seu cavalo para conseguir fugir. No caminho ele está muito fraco, está quase partindo para outro lado, e começa a enxergar muitas loucuragens, como se nos seus últimos momentos de vida ele estivesse lutando contra Turnbull, mas aquilo era apenas uma alucinação, porque Turnbull estava em uma cidade pequena e queria testar sua nova arma, e atira várias esferas de ferro e depois joga sua esfera especial, e nisso a cidade é pulverizada e mais de 300 moradores simplesmente sumiram em questão de segundos. E para terem certeza que nada os atrapalharia, Burke vai até Layla para fazer um programa diferenciado e a leva como refém. Johnny está chegando em casa, mas acaba caindo do cavalo, e ele faleceria ali mesmo, mas o cachorro, que já o considerava muito, vai pedir ajuda àqueles mesmos índios que o salvaram uma vez, e eles aparecem mais uma vez e começam a fazer um ritual para o curar. Ele começa a alucinar com sua família e vemos que sua esposa era daquela tribo, e agora tudo estava explicado porque eles sempre apareciam no momento certo, e quando ele é curado, sai um corvo da sua boca, e isso acontecia toda vez que ele era salvo, e agora ele está nervoso para acabar com Turnbull e manda uma mensagem para o presidente. Ele chega na cidade onde estava a arma especial, e eles já estavam se preparando para sair, então não teria muito tempo, e consegue entrar no navio sem ser visto, mas Burke aparece e começa mais uma lutaria nervosa, e ele estava em desvantagem, mas por sorte do roteiro, consegue jogar fogo na mão e queima a cara dele, e consegue vencer, e me pergunto como ninguém no navio percebeu que eles estavam lutando. E agora é seu momento, e ele pega um rifle para acabar com Turnbull, mas ele pega a Layla como refém e os dois são presos, e toda a cidade já estava reunida para o grande discurso do presidente, e esse seria o melhor momento para iniciar a destruição. Os dois estão presos, mas Layla mostra que tinha habilidades especiais, e consegue se soltar com um grampo que ela guardou em um lugar especial para pessoas especiais, e os dois começam a lutar contra os soldados dentro do navio, e Turnbull manda disparar a arma especial, mas ele aparece na hora e começa mais uma vez outra lutaria nervosa, e mais uma vez ele consegue levar uma surra, e nunca vi um protagonista, que deveria ser o mais brabo de todos, apanhar tanto assim, mas no final ele consegue vencer com a ajuda da Layla e explode um navio com a arma especial. Como agradecimento, ele é perdoado de tudo que fez e recebe um dinheiro para mudar de vida, e nisso ele vai andando em direção a um cenário de chroma key de baixa qualidade e poderia viver em paz com Layla. Ou não, porque o custo da hora dela não é barato. Então se quiser algo de graça, se inscreve com o sininho ativado e deixa o like, porque amanhã teremos mais um filme de qualidade duvidosa. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.